meu nome é Ana Carolina Vieira Mussi e eu estou aqui para apresentar meu projeto para o CENIC 2025. Meu orientador é o professor Igor Deuada de Mello e o meu projeto é Estratégias para evitar blackouts em sistemas elétricos de potência, considerando correntes induzidas geomagneticamente. Aqui, depois da introdução, vou passar para a formulação, metodologia, logo após resultados e conclusão. Basicamente, as correntes magneticamente induzidas se dão pela intensa atividade magnética que ocorre no Sol, que ocasiona, por sua vez, tempestades solares. Então, os campos magnéticos terrestre e solar interagem, causando esses distúrbios geoelétricos, dando origem às GICs. E esse fenômeno ele pode causar superaquecimento nos equipamentos de linhas de transmissão, perdas adicionais de potência, saturação de transformadores e blackouts. As magnitudes dessas correntes são associadas com baixíssimas frequências. Então, é denominado quase CC por, basicamente, poder ser considerado uma corrente contínua. Então, aqui será determinada a magnitude da tensão para posteriormente calcularmos a corrente. A tensão é calculada pela lei de Faraday e depende dos campos geoelétricos e da localização geográfica das linhas analisadas. Aqui seriam os componentes LN e LE, que dizem respeito à localização. Como dá para ver aqui, depende da latitude e da longitude das subestações que compõem a linha. Então, para calcular as GICs em si, seria multiplicar a tensão encontrada anteriormente pela lei de Faraday pela matriz admitância correspondente da linha. No meu trabalho foram utilizados os softwares MATLAB e AnaRede, e primeiro foi feita uma implementação por análise nodal, em que foi calculada a tensão induzida, e logo após a montagem da matriz Y-bar. Isso foi prosseguido pela aplicação da lei de Kirchhoff para achar as correntes, e depois utilizar a ferramenta de fluxo de potência no AnaRede para fazer uma análise mais sistêmica do problema. E com isso avaliar o impacto das GICs em sistemas de altas latitudes. E foi utilizado, o meu trabalho utilizou o sistema I3A30 barras, que é um sistema baseado em um sistema elétrico real dos anos 60, lá em Virgínia, nos Estados Unidos. E aqui é um pouco dos resultados. Eu separei a análise das magnitudes de GIC por barra e por linha. Aqui o exemplo da barra 2 e da barra 7, em que foi feito um mapa de calor, considerando os diferentes valores de campos geoelétricos. Então, em um evento Carrington, por exemplo, que ocorreu em 1859 e é considerado mais crítico de tempestades solares, poderiam ter amplitudes de até 2.200 amperes, mas, no geral, essas amplitudes ficam mais baixas. Aqui seria uma análise nas linhas, peguei aqui a linha 15 e a 3, e dá para ver que essas magnitudes são um pouco menores. Aqui foi analisado através do AnaRede qual seria o fator de carga máximo dessas linhas. Então, aqui foi sugerido um índice que considera a distorção relativa entre a corrente GIC e a corrente barra. E, em casos mais extremos, a corrente GIC foi até 20% a corrente usual da barra. E dá para concluir que as correntes magneticamente induzidas são relevantes no estudo de fluxo de potência nas regiões de altas latitudes, até vendo as magnitudes encontradas no trabalho, e todas essas GICs, elas variam conforme a localização geográfica, nível de carregamento, topologia de rede. Para trabalhos futuros, poderiam ser inseridos transformadores e análise de sistemas reais, e esse trabalho rendeu uma publicação no SBAE, de nome Mitigação de correntes induzidas geomagneticamente em sistemas de potência, utilizando otimização multiobjetivo. Obrigada.